Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vamos aqui com o 7º vídeo da série Aprenda a Programar do Zero com a Godot. E antes de tudo, deixa aquele like que ajuda bastante o canal e vamos lá. Bom, hoje o vídeo vai ser sobre if-else. Eu vou tentar explicar o que é if-else e usar o if-else para virar o Mario de um lado para o outro. Eu mudei um pouco aqui o nosso cenário, ajeitei o background, coloquei um chãozinho aqui e vamos lá. Primeiro de tudo, vamos aqui no nosso script de sempre e vamos lá. O if-else, que é esse carinha aqui, resumindo, ele é uma condição. Vamos lá. If em inglês, né, em português, na verdade, significa se. E else é se não. Então, assim, é uma condição. Se isso daqui for verdadeiro, ele vai executar as linhas que estão aqui, ó, na indentação para cá. Então, se tivesse mais uma linha aqui, ele ia executar essas duas linhas. Se não, ele vai executar essas linhas daqui, tá? Essa linha, tá? Então, eu vou apagar aqui e vou explicar então. Essa condição, isso é uma condição? Você pode se perguntar, mas direction é uma condição? Que condição é essa? Não estou entendendo nada. Eu também não. Então assim, para a gente descobrir aqui, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um print, lembra do print? E eu vou escrever aqui, ó, direction, tá? O que vai acontecer? Como essa função aqui do fixedXprocess roda várias vezes, a gente vai ver esse direction printando aqui, ó, na tela várias vezes. Então vamos lá. Ó, tá vendo? Já começou a estourar aqui um monte de zero. Então a gente já sabe. O direction pode ser zero. Vou apertar para a esquerda aqui, ó. Ó, menos 1. Para a direita, 1. Ó, direita e esquerda. Ou seja, esse direction ele pode ser 3 valores. 0 se ele estiver parado. 1 se ele estiver indo para a direita. E menos 1 se ele estiver indo para a esquerda. Tá. Ainda você não entendeu, né? Mas que condição é essa? Pô, 0, 1, menos 1, que é isso? Isso não é uma condição. E é o seguinte, nesse caso em específico, a condição é 0 vai significar ausência de valor. E 1 ou menos 1 significa que sim, tem um valor. Então por isso está escrito if direction. Se existir um valor para a direção, eu vou executar a linha 28. Se não existir um valor, eu vou executar a linha 30, tá? Então é exatamente isso daqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, um print aqui para confirmar essa teoria. Aí eu vou rodar o jogo, ó, não tá printando nada, não tá mais disparando. Então se eu apertar para a esquerda, ó, executou um monte de vezes lá. Vou apagar aqui, ó. Apaga aqui. Voltei. Então aí se eu apertar para a direita, ó, printou mais um monte de vezes, tá? Então a condição é exatamente essa, se existir um valor de direção, certo? Então entendendo isso a gente pode ir para o próximo passo. O próximo passo vai ser o seguinte, eu vou criar uma função que vai se chamar aqui, ó, flip Mario. Pronto, criei uma função aqui, flip Mario. E eu quero chamar ela exatamente aqui. Quando o Mario virar para um lado para o outro, eu quero colocar ele para a direção certa. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no 2D do player, tá? E eu vou vir dentro do sprite, que é o Mario aqui, tá? É esse carinha aqui. Eu vou achar a propriedade que eu quero mexer. Tá logo aqui no começo. É essa daqui, ó. Flip horizontal. Tá? O que isso significa? Lembra que o sprite, no caso esse animated sprite, é o responsável pela textura, né? Que é a imagem, que ele tá aqui dentro. Aqui, no caso. E se eu der um flip na textura inteira, significa que ele está olhando para o outro lado, tá? E eu quero fazer exatamente isso, ligar e desligar por código. Essa propriedade aqui, tá? Essa propriedade, ela é do tipo booleana, tá? Ela é true ou false. Então, se tá assim, ó, desligado, significa que ele está olhando para a direita. Então, se eu ligar isso daqui, ele vai olhar para a esquerda. Bom, escrevi o comentário aqui. Então, o flip H on, ele vai olhar para a esquerda. Aqui, ó, tá on, vai ligar para a esquerda. E off, vai olhar para a direita. E aí sim, vocês devem pensar, nossa, mas eu preciso saber, né? Quando que é 1 ou quando que é menos 1. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a mesma coisa que a gente usou no Send Mario to Moon. Vamos colocar um parâmetro como requerimento aqui. Opa, direction. Eu chamei aqui, ó, flip Mario e coloquei o direction e a gente vai receber o direction aqui. E aí a gente vai fazer o nosso próprio if. A gente vai colocar if direction igual 1. Eu vou fazer alguma coisa. Então, parando aqui, por que eu coloquei igual a 1? Eu já descartei o 0.
Eu não quero fazer essa condição, né, desse mesmo jeito aqui, escrita if direction. Eu quero certificar que esse valor seja igual a 1. Então, eu coloquei igual. E por que não só igual? Dentro da condição, na condicional do if, se a gente colocasse direction igual a 1, ia confundir muito com a associação de valor. Quando a gente faz isso na linha de código, significa que o direction está recebendo o valor 1. E aí tem só o igual. E aí, para diferenciar, a gente coloca igual no if, na condicional. Eu vou montar o else aqui já para deixar pronto. O else ele não tem condição, tá? Porque ele, se isso aqui for falso, cai para o próximo. E aí a gente vai montar o que a gente quer. Direção 1 é para a direita. Eu quero olhar para a direita. Então o que eu vou fazer? Eu vou garantir que essa propriedade aqui, ó, ainda está aberto, seja off, igual a false, tá? No caso. Então eu vou pegar aqui, ó, vou copiar property path. E um detalhe que eu fiz aqui, já deixei pronto, eu estou mexendo na propriedade da textura, lembra? E a textura está dentro do player. E aí eu fiz o seguinte, explicando bem rápido, eu criei uma variável onReady. A gente usa onReady para as coisas que já estão aqui dentro, que a gente adicionou na mão pelo visual. Então eu criei uma variável que eu chamei de textura, e aí eu cliquei e arrastei para cá a referência dela, tá? Então basicamente peguei o nó e botei ele aqui, para eu poder usar. E como ele está no contexto do script, todo mundo pode usar ele. Então, voltando, eu quero modificar uma propriedade da textura, tá? Que é o flip. Então eu vou vir aqui e vou pegar aqui, ó, essa textura, tá? Ponto, porque é uma propriedade dentro do nó, tá vendo? Tá aqui dentro do inspector, e eu vou colar o que eu copiei ali, ó. Flip underline H, que é esse aqui, ó. Quer ver? Se eu colocar o mouse aqui em cima, ó, flip underline H, dá pra ver aí, né? Então é essa propriedade que eu quero mexer. E ela recebe true ou false, porque ela é um tipo booleano, né? Então eu quero garantir que seja false, que ele olhe para a direita. E o caso contrário, eu vou copiar e colar e colocar true. E eu vou tirar esse pass, vou tirar esse aqui e vou rodar. E vamos ver que já está funcionando, tá? Bem simples. O mais difícil é entender o contexto. O if e o else é bem simples. E para encerrar o vídeo, para explicar a última coisa, o if else também tem uma terceira possibilidade. Nessa estrutura condicional tem uma terceira possibilidade, que é o else if. Porém, a Godot juntou else if, que a maioria das linguagens de programação usam, e colocou elif. O que isso significa? Tá vendo que ele reclamou? Ele precisa de uma condição também. Se eu quiser garantir mesmo que o -1 execute essa linha de código, que é virar o Mario para a esquerda, eu adiciono um else if. Então, passando aqui. Se if a direção for igual a 1, ele vai executar a linha 48. E se a direção for igual a -1, ele vai colocar aqui, ó, vai executar a linha 50. E se não for um valor diferente disso, vai passar. PES, não vai acontecer nada, tá? Isso não tem limite. Se eu quiser colocar mais um elif aqui, direction igual, se eu tivesse um valor 2, eu ia executar essa linha aqui, a 52, tá? Então eu posso colocar quantos eu quiser. Então é if, elif e else. Se nada disso aqui for verdadeiro, nem essa condição 1, nem essa aqui, nem a 2, nem a 3 for verdadeiro, vai para o else, certo? Então vou apagar aqui. E aí para provar que isso está certo, né? Então vamos rodar aqui, ó. Tá virando de um lado para o outro. E com isso a gente aprendeu o que é if, else, elif e como traduzir uma ideia, né? O que é uma vontade que a gente tem em código, tá? Um simples virar para a esquerda e para a direita é tudo isso. O mais difícil é entender o contexto que você quer fazer do que realmente programar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Muito obrigado e até a próxima.